Boa noite, povo de Deus. Boa noite a todos os irmãos em Cristo, irmãs, igreja militante do Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentá-la e cumprimentá-lo a todos os amados e amadas irmãos e irmãs com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus o abençoe nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Glória a Deus. Seja dada a honra, a glória, a majestade. Tudo foi feito por Ele, tudo é para Ele e é por Ele que foi feito todas essas coisas, todas as coisas, Você vai ver essa passagem lá em Romanos 11:35. Amém? Irmãos, quero lhes trazer neste vídeo uma pequena reflexão para este mês de janeiro, de 2023, e vai ficar registrado. Eu creio que vai servir para os outros anos, até o dia da vinda de Jesus, até quando Jesus vier. Até lá, irmãos, esta palavra ela não vai invalidar, esta palavra ela vai ficar, para servir de reflexão para vocês. E ore por mim, ore pela minha família, ore pela família Barbosa. Eu vou orar por você também, amém? E desde já eu quero deixar aqui como base, antes de entrar aqui na palavra, porque, irmãos, está tendo um declínio, uma decadência espiritual tremendo hoje, nesse momento atual, nesta vida, democrática, filosófica, teórica, aonde a sociedade pós-moderna, aonde o avanço tecnológico, aonde a ciência se multiplica a cada dia e o saber do homem aumenta e cresce a cada dia. Isso aí é notório, irmão, é óbvio, que tem que acontecer, tem que se cumprir, porque as escrituras falam a respeito disso. Se você for meditar o livro de Daniel, no capítulo 12, de Daniel, você vai ver que lá em Daniel, no capítulo 12, Daniel fecha o livro dizendo que o saber e a ciência se multiplicam lá. Então está se multiplicando, como também vai se multiplicar também, a hipocrisia, o farearismo, a inveja, a falsidade, todas as outras coisas, que existe e vai sempre existir na face da terra. Em Mateus capítulo de número 24, e o versículo 12 e 13, está lá escrito, foi Jesus que falou, que se por se multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muitos esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, irmão, persevere com a sua família, porque há um declínio espiritual muito grande, há uma decadência moral, sexual, neste avanço, dessa sociedade, que a onda da desigualdade e o preconceito cresce a cada dia nessa sociedade moderna que nós estamos aí, principalmente nesse mundo digitalizado, aonde o digital, aonde o avanço tecnológico, aonde as redes sociais, aonde estão aí abrindo, portais, abrindo, na realidade, irmãos, brechas, plataformas para apresentar, o pecado. Por isso que eu quero, antes de deixar aqui o versículo, para comentar um pouco sobre este versículo, eu precisava falar tudo isso. Então eu vou citar o texto aula, o texto base de todo esse assunto que eu vou falar aqui neste vídeo, em nome de Jesus. Amém? Encontra-se, um livro bastante conhecido mesmo, irmão, só que é mal compreendido, Hebreus capítulo 12 e o versículo de número 14 e 15. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Diz assim a palavra do escritor desconhecido, ele escrevendo aos Hebreus, é uma carta, é um livro,
né, que foi escrito para os hebreus, e também serve também para nós, principalmente para os judeus. Amém, irmãos? Porque existe, né, promessa ainda para os judeus, como tem promessa para nós, e nós fomos alcançados através do nosso pai da fé, Abraão, né? E chegou na pessoa de Jesus, e hoje estamos aqui, irmãos, por causa dele, por causa de Abacuque, que orou por um avivamento na igreja do Senhor Jesus. Amém? E a palavra que eu quero citar, né, agora, né, e depois eu vou comentar e fazer as minhas colocações, né, em relação a esta passagem. O escritor das cartas aos hebreus, ele disse assim, ó, isso aqui foi um conselho: segui a paz com todos, e depois buscais a santificação, porque sem a qual jamais verá o seu Deus. Em outra versão diz assim: jamais verá o Senhor Jesus. Lá em Hebreus 8:13, né, está lá escrito que Jesus foi de ontem, será de hoje e será eternamente. Amém? Então entenda o que o Espírito Santo, o que o Espírito da verdade fala através dos meus lábios, da minha boca. Porque esta palavra, ela tem que ser aceita, e ela é aceita de toda a aceitação, irmão. Você querendo acreditar ou não, né, o declínio e as aberrações, né, e a deturpação ético, moral, espiritual e também ministerial vai aumentar, vai crescer, os problemas vai ficar mais difícil. Mas antes que a grande tribulação alcance o povo de Deus, que é eu e você, estamos debaixo da promessa da igreja ser arrebatada antes que aconteça a grande tribulação. Então, irmãos, estamos nessa fé, estamos nessa promessa. Usa a fé inteligente. E então aqui o escritor continua dizendo assim, que não imprime o Espírito Santo. E outra versão diz: não entristeçais. Faz me lembrar aqui da carta lá de Efésios, quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, do capítulo 4 e o versículo 30, né? Está lá escrito: não entristeçais, não entristeça, ô meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não entristeça o Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo tentou passar, né? Ficou escrito para nos exortar, para nos divertir, para receber essa advertência, né? Para que a gente possa não entristecer o Espírito Santo. Voltando sobre aqui este versículo: segui a paz com todos e depois buscais a santificação. Irmãos, na minha concepção espiritual e no meu entendimento, o escritor poderia ter colocado assim, ó, buscais a santificação, né? Não dá certo também, né? Depois segui a paz com todos. Dava certo assim? Sim ou não? Dava certo. No nosso entendimento, esta palavra tanto faz o contrário, né? E vice-versa, né? Dá certo, mas o Espírito Santo de Deus, ele é inteligente. O Espírito Santo de Deus, né, ele usa, né, a sabedoria, enquanto o homem e a mulher usa a inteligência, que não confunde, irmão, sabedoria com inteligência. Sabedoria é uma coisa, sabedoria só quem tem é Deus. Agora o homem, ele tem, né, apenas a inteligência, só a inteligência. O homem não é sabido, sabido é Deus, o homem. Agora eu quero dizer para você, tem alguns no nosso meio que às vezes quer dar um de sábio, né? Com o seu nível de um grau de espiritualidade, intelectualidade tão grande, dotado de alta filosofia, né? Pregando palavras escarafobéticas, né? Palavras difíceis, querendo filosofar,
querendo usar a psicologia na Bíblia Sagrada, não combina, não dá certo, não vai fazer efeito. Massagem do ego, demais, muita massagem no ego. Não, uma semente, irmão, quando é plantada pelo homem, não dá fruto. E se chegar a crescer, pode até crescer. A árvore pode ficar bonita, pode ficar as flores, as folhas, né? Até criar até flor. Pode até vingar um frutozinho ali, mas aquele fruto será fruto, né? Que não vai edificar, que não vai transformar, que não vai libertar, que não vai restaurar vida de ninguém, irmãos. Amém, queridos? Por isso que o Espírito Santo vai e usa o autor desconhecido, né? Pedindo para que o escritor colocasse primeiro, seguir a paz primeiro. Porque, irmãos, quando nós se santificamos e somos santificados a cada dia, e a cada dia estamos sendo santificados pela palavra de Deus. Lá em João 17 fala isso: santifica-nos, Senhor, né? A sua palavra, porque a sua palavra é a verdade, nos santifica. Cada dia temos que se santificar. Lá no livro do Apocalipse, né, está escrito também, o apóstolo João, ele chegou a comentar isso, que se você já é limpo e se limpou pela palavra, continue se limpando a cada dia, a cada vez mais, irmãos. Mas você que é sujo e não quer se limpar, fica à vontade para continuar se sujando a cada vez mais. Isso significa que tem uma palavra aí que se chama, né, livre-arbítrio, liberdade de escolha. Deus colocou em nós a inteligência para a gente discernir, para a gente ter estratégia, para a gente se esquivar do pecado, para nós dizer não para o pecado. Lá nas cartas de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 7 e 8, está lá escrito, irmãos: lançai-vos todas as vossas ansiedades aos pés do Senhor, porque até que o Senhor tem cuidado de vós e de mim também. Amém? Sejais sóbrio e vigilante, porque o vosso adversário anda ao nosso derredor, rugindo e bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. Irmãos, a cada dia e todo dia está se cumprindo as escrituras, né? Todo dia, lá nas cartas de Timóteo, quando o apóstolo Paulo escreve ali, aconselhando o nosso amigo pastor Timóteo, ele tinha dos seus 17 para 18 anos, era jovem. O primeiro pastor jovem, né, na Bíblia era Timóteo. E Timóteo, irmão, ele recebe a orientação de Paulo. Paulo ali, usado pelo Espírito Santo de Deus, né? Lá em 2 Timóteo capítulo 3, você pode observar lá que está lá, né? Paulo dando uma instrução ali doutrinária, né? Tremendo mesmo ali para Timóteo. E serve para nós, serve de exemplo para a igreja do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que virão tempos trabalhosos. Em outra versão diz assim: virão dias difíceis. Será que esses dias não já chegou em nosso meio, irmão? O apóstolo Paulo, ele disse que a tribulação, né, ela gera experiência, né? E a experiência dessa vida, ela gera, né, confiança, gera paz, né? A experiência, ela gera longanimidade, né? A gente passa a ser mais longânimo, a gente passa a ser tolerante, né? A luta, ela gera confiança, a gente ter paciência. E a paciência, ela gera experiência. Romanos 5, né? Está escrito lá, né? Como está escrito também em 2 Coríntios capítulo 5. Em qualquer lugar na Bíblia onde você for, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre essas lutas, esses momentos difíceis que nós vivemos. Em Romanos 8, né? No verso 37, a parte B, na hora que ele faz todo um relato ali, que ele fala que o Espírito Santo de Deus, ele nos intercede com gemido inexprimível, né? Romanos 8, 26, aí no 28 ele diz: todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foi chamado para o seu decreto.
Aí no 37, na parte B, ele diz lá: por todas essas coisas nós somos mais do que vencedor. E aí ele continua falando que nem a altura, nem a profundidade, nem a perseguição, nem a espada, nem a morte, nem a falta de liberar perdão, que alguém não queira nem perdoar a gente, perseguição, abandono, calúnia, nada disso, né? Morte, fome, enfermidade, nada disso vai se separar, vai separar nós do amor de Deus, nosso Senhor. Aleluia. Nada poderá nos separar do amor do Senhor Jesus, que está derramado em nossos corações. Irmãos, a gente temos que entender a Bíblia, temos que entender as Escrituras Sagradas. Está se cumprindo, os momentos de tribulações está vindo aí, irmãos. Isso é só apenas uma ponta do iceberg. Eu quero até aplaziar, né? Falar dessa maneira. Isso é só apenas o sintoma do Apocalipse. É o sintoma, né? Que vai ser aberto o livro e vai ser tocada a última trombeta. E os 7 livros serão abertos. Os 7 selos, né? Será aberto. A trombeta vai soar. O céu vai se abrir, Jesus vai descer. Aí vai se cumprir o que está lá em Filipenses capítulo 2, que todo olho verá, todo joelho dobrará e toda língua confessará. Toda língua confessará que o Senhor é Deus, Jesus é Deus. Aleluia. Até os testemunhos de Jeová que não acreditam que Jesus é Deus, nesse dia eles vão ter que acreditar, eles vão ter que crer que Jesus é Deus e que Deus, ele tem o Espírito dele que se chama Espírito Santo. Possa na Bíblia não ter a palavra trindade, mas na Bíblia está falando sobre as 3 pessoas. Fala da pessoa de Jeová, né? Do Criador, do Eterno, né? Fala da pessoa do Espírito Santo, diz que até o Espírito Santo tem ciúme, né? E fala também de Jesus, né? O ministério que Jesus distribui para as pessoas. O trabalho de Jesus é esse, é distribuir ministério e vir buscar. Em João 14 está lá escrito que ele vai, ele foi, ele não nos deixou órfãos, ele deixou conosco o Consolador, deixou o Espírito Santo, irmãos. Se os testemunhos de Jeová não querem acreditar, vamos orar por eles, né? Cada igreja, elas têm a sua Bíblia com as traduções, né? Pautado ali nos dogmas, no estatuto da igreja. Isso é um perigo, irmão. É um perigo quando a gente vai pelas escrituras falsificadas, deturpadas, destruindo o evangelho eficaz, o evangelho da graça de Deus, o evangelho de Cristo, pregado o evangelho raiz. Irmãos, há uma deturpação, há um declínio muito grande nessa área. Muitas Bíblias com várias traduções, né, introduzindo em nós, né, um efeito de uma heresia, ao ponto de muitos começar a ensinar que existe profecia fora da Bíblia, irmão. E não existe, né? As pessoas estão prostituindo, além de prostituir o evangelho, está adulterando o evangelho. E cada uma dessas pessoas vão prestar conta. Cada uma dessas pessoas vai estar diante de Deus, até eu, nós, todos nós, irmão, vamos estar diante de Deus. Nesse dia, Jesus, ele vai estar sendo juiz. Aí vai se cumprir aquela palavra lá de Mateus 7, 23. Jesus vai dizer assim: apartai-me de mim, vós que praticaram a iniquidade, eu não vos te conheço. Jesus vai rejeitar esse povo que pregou em nome dele, que expulsou o demônio, curou o enfermo. Irmãos, estamos vivendo um declínio. Estamos vivendo o apagar da luz, das luzes, né? Estamos nos últimos dias, estamos chegando à reta final. Os princípios das dores está chegando aí. Está perto de cumprir aquela palavra lá do Apocalipse, né? Da mulher que sofreu uma dor de parto, né? E que ela vai sofrer a dar a luz a este ser, né? Ali estava se referindo ali, na realidade, irmãos, alguns estudos diz que estava se referindo sobre o anticristo, né? E a mulher, ela vai ter essa criança, e essa criança, ela vai ser adorada, vai ser idolatrada.
E essa criança ela vai sentar no trono lá de Jerusalém e vai, né, declarar Deus. Ele vai se declarar que é Deus, que é o próprio Messias. O Messias que os judeus estão esperando aí. O Messias que, nosso irmão, já veio. Só que os judeus não acreditam no Jesus que nós servimos. No Jesus que foi, deixou o Espírito dele conosco, né? Distribui ministério. O Espírito Santo de Deus distribui dons. Os dons é distribuído pelo Espírito Santo. E o Criador, ele faz operações na terra. Amém, queridos? Então a gente temos que entender como é que estamos vivendo essa decadência moral, né? E até, irmãos, ministerial, aonde a leis da hierarquia eclesiástica de cada uma igreja, né? Cada uma convenção, ela tem o seu estatuto, os seus dogmas, cada uma igreja tem a sua doutrina, irmão. E como nós acreditarmos, como podemos acreditarmos qual é a igreja que está certa? Lê a Bíblia, meu irmão. Jesus disse lá, está escrito lá em Mateus 22, 29. Errai por não conhecer as sagradas escrituras e nem o poder de Deus, irmão. Sempre eu digo, quando eu estou pregando sobre batalha espiritual, sempre eu digo essa palavra e vou dizer aqui, vou deixar registrado aqui para você. Esse poder econômico aí, esse novo governo que está entrando aí, né, o desemprego, enfermidade, perseguição, nada disso tira a fé de um crente genuíno. Não tira, irmão, não tira. Sabe o que faz destruir a vida de um crente? É a falta de conhecimento da palavra de Deus. Quando você está vazio de Deus, quando você não vai à escola bíblica, ao culto de doutrina, quando você não está na sua casa usando a sua televisão, ou o seu computador, ou o seu tablet, ou até o seu celular, de uma maneira correta, entrando nos canais de YouTube para abrir canal sério, meu irmão, canal que prega a verdade, como o canal da EBD, eu recomendo a você, né, assistir uma das aulas do canal da EBD, que é explicada pela revista da CDAB, revista qual ensina nós como ser um crente de verdade. O avivamento está vindo aí. Se você não crê no avivamento, irmão, eu creio, e a sua incredulidade não vai diminuir a minha fé. Eu creio, irmão. Se eu não creasse, se eu parar de crer, eu morro. Se eu não creasse, eu não estava em pé, eu não estava firme. Porque na minha casa, irmão, aqui, eu e minha casa, servimos ao Senhor. Aqui a gente fazemos os cultos domésticos, aqui a gente fazemos o devocional todos os dias. Aqui nós fazemos da nossa casa uma extensão para a igreja. No templo lá, né? Nós somos a igreja de Cristo. O prédio lá é um templo. É lá onde a gente se reúne, é lá onde é o quartel-general. É lá onde o general de guerra está lá, irmão, que é o Espírito Santo. Ele está lá para nos ensinar, para distribuir dons, para nos abençoar, para trazer cura, restauração. Se Deus não restaurar, se Deus não edificar a nossa casa, irmão, em vão edifica os que trabalham. Salmo 127, verso 1 fala acerca disso. E eu quero deixar de conselho, eu quero deixar de presente para esse ano de 2023 o Salmo 128. Medite nesse salmo. Esse Salmo 128 é o Salmo da família. Medite em nome de Jesus e viva ela, viva ele. Creia que Deus está no controle, irmãos. Sua mulher e seus filhos vão prosperar sim em nome de Jesus. Os meus filhos, a minha esposa, a minha família vai prosperar, queira Satanás ou não. Nós somos mais do que vencedor. Aí eu volto lá para Romanos 8, 37, que eu esqueci de dizer, né? O versículo. Romanos 8, 37, a parte B. Por todas essas coisas, somos mais de que vencedor. Sim, eu disse, mas eu vou dizer de novo, né? Somos mais do que vencedor, irmão. Olhe para cá. Você não é vencedor, você não é vencedora, você já é. Você já é vencedor e vencedora. Se 11 mil demônios vier contra ti, meu irmão, 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, assim diz o Senhor dos Exércitos. Salmo 91, verso 7 fala acerca disso. O Salmo 37 e o verso de número 5: entregue teus caminhos ao Senhor,
Confia somente no Senhor e tudo mais Ele o fará. Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer na minha vida. A hora de cantar chegou. A hora de nós levantar a cabeça e seguir em frente, irmão, e marchar, chegou. Como diz lá em Cantares 2:8, a hora de cantar chegou, né? Cantares 2:12, né? Se a memória me falha. No 8 diz que ele vem aí pulando sobre os outeiros, né? Sobre os montes, ele vem pulando, ele vem caminhando. Ele está vindo, Jesus está voltando. Eis que bato hoje em tua porta, irmãos. Amém? Se tu abrirem, né? A Bíblia mesmo é bem clara e diz isso. Se tu abrir, né? Foi Jesus que falou isso. Apocalipse 3:20. Eis que estou hoje batendo em sua porta. Se tu abrirem, eu entrarei e acearei, né? Eu acearei, né? Ele tá falando de uma maneira assim abrangente, direta. Eu entrarei e acearei contigo, com a tua família, e viverei com você. Aleluia. Irmãos, Jesus, ele veio dar a vida por nós. Você não vai encontrar na Bíblia que Jesus veio plantar a igreja, não. Ele veio salvar. Quem plantou as igrejas foi os apóstolos que foi levantado por ele. Amém, queridos? Entenda essa palavra em nome de Jesus. Siga a doutrina dos apóstolos. Viva pela palavra de Deus, vivendo pelo evangelho da graça de Deus. Lá em Gálatas 3, né, está lá escrito, né, que ele nos livrou da maldição da lei. Quem está andando na lei, pela lei, ainda está debaixo de maldição. Agora, se você estiver por Jesus, andando com Jesus, obedecendo os ensinamentos de Jesus através dos apóstolos, que ele o levantou, que ele colocou na terra para nos ensinar, através das suas escrituras, através da palavra, irmão, você não vai errar, você não vai se perder, você não vai perder a sua salvação, porque a salvação já foi dada gratuitamente por Jesus Cristo. Foi Jesus que nos salvou, irmão, e dê glória a Deus por isso. Amém? Religião nenhuma salva a gente não, irmão. Que vai salvar nós, que já salvou nós, basta apenas nós zelar, cuidar, né? Foi Jesus. Lá em João 8, 32, 36, Jesus disse lá, está lá escrito, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois que se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, queridos? Fique com esta palavra nessa noite, nesse dia de hoje, em nome de Jesus. O declínio espiritual, né? Cuidado com o declínio espiritual. Cuidado com as aberrações, com os manjares que o mundo está aí oferecendo, irmão. Cuidado, mesmo que o espírito do governador vier, irmão, aplicar leis para você fazer, não faça, né? Faça como os meninos ali, Mesaque, Leagrate e Abednego, né? Eles ficaram firmes ali. Olha, ô rei, se você me colocar aí nessa covara e eu for morto e eu ser queimado, mesmo assim, eu posso ir até aí, eu vou, mas servir aos seus deuses, ao seu Deus eu não vou não. Ele foi firme, ele ficou firme, igual como Josué 24, versículo 15, né? Se vocês quiserem seguir aqui, vocês quiserem seguir, siga, mas eu e minha casa não, eu e minha casa seguiremos e servimos ao Senhor. Amém? Então vamos servir ao Senhor Jesus, irmão, com alegria. Vamos ter paz, comunhão, união uns com os outros. Vamos parar de estar brincando de igreja, brincando de evangelho, brincando de ser crente. Vamos levantar a cabeça, irmão. Vamos se converter de verdade, irmão. Vamos olhar para a palavra. Se o meu povo, foi Deus que falou essa palavra, né? Através de Salomão. Salomão deixou escrito lá em 2 de Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus pecados e me buscar de todo o coração, eu ouvirei outra vez, né? E sararei a sua terra, perdoarei todos vós e sararei a sua terra. Deus, ele fez promessa, amém? E a promessa maior foi a que Deus deixou através do nosso pai da fé, Abraão. Gênesis 12, versículo 3, está lá escrito: e eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Estamos debaixo dessa promessa, dessa bênção. Salmo 37, verso 25. Eu fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar um pão, irmão. Amém, queridos? Amém? Quero convidar minha esposa e meu filho aqui para nós fazer uma oração, encerrando aqui este vídeo.
Eu quero fazer uma oração aqui com a família, com a minha família, junto aqui, abençoando a vida de vocês. Amém? Quero que vocês sejam abençoados através, né, desta oração em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quero chamar aqui a minha esposa. Ela vai estar aqui, mas meu filho, né? Nós vamos estar aqui orando, pedindo, né, a Deus, né, para Deus dar vitória para todos nós. Amém, irmãos? Vamos fechar nossos olhos, vamos colocar a mão assim e vamos pedir a Deus para Deus dar vitória. Amém? Coloca a mão assim, minha esposa, assim no rumo da tela, né? Coloca assim no rumo da tela. Pode colocar a mão no coração, a mão esquerda no coração e a mão direita na tela, assim, no rumo da tela, assim. Amém? Vamos orar. Vamos abençoar esse povo. Eu vou falar, Lindenberg e Maria José. Eu vou falar e você vai repetir. Vocês vão repetir aí, tá certo? Diga, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu abençoe. Eu abençoo. Em nome do Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor. Todas essas pessoas Todas essas pessoas que vai ouvir este vídeo. vão ouvir este vídeo. Eu te peço, meu Pai. Te peço, Em nome do teu Filho, em nome do teu Filho amado, amado, que vive e reina para sempre. que vive para sempre. Em nossas vidas, Nossas vidas. eu abençoe a todos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E se você crê, receba e diga amém. Amém? Amém. E diga assim, a vitória é nossa A vitória é nossa. pelo sangue de Jesus. Fala mais alto, diga a vitória é nossa A vitória é nossa. pelo sangue de Jesus. Pelo sangue. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? amém. Vamos bater palma? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.